Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que legal estarmos aqui no nosso segundo encontro. Logo, logo, tenho certeza que estaremos juntos outra vez, mas enquanto isso, à distância, continuamos o nosso curso, tá bem? O nosso plano de estudo. E hoje vamos ver o terceiro tópico do módulo 1, esse tópico que tem como título A Genealogia das Religiões. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou falar, vou deixar um colega falar, pastor Tiago, que também é pastor e professor de ensino religioso do ensino médio, e a gente tem partilhado algumas aulas, já que as cargas nesses dias, as demandas de videoaulas têm sido altas, temos partilhado um pouquinho e eu vou deixar vocês assistirem as considerações que ele faz sobre esse capítulo, aí depois a gente vai dar uma completada e dirigir vocês na atividade desse tópico, tá bom? Tem a vinheta, depois da vinheta vou fazer uma oração e tocamos o barco. Vamos lá! Isso, vamos fazer uma oração então para começar? Senhor Deus e Pai, nos abençoe no nosso conteúdo, obrigado porque estamos nos reencontrando depois de uma semana e acredito que todos estão bem, continuamos confiando em Tua proteção, abençoe cada família e agora os alunos na consideração do assunto dessa parte do livro, que fala sobre religiões, nos ajudando a entender o contexto mundial e a nossa postura diante dessa diversidade de religiões. Por favor, nos abençoe em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, o tópico, galera, que trata sobre religiões, está aí o título, A Genealogia das Religiões. Ele vai primeiro fazer um apanhado geral, resumido, das grandes 5 religiões do mundo. Existem mais, mas 5 delas são tidas como as maiores e as principais. Há um detalhe que a gente geralmente confunde, 2 termos, religião e denominação. Quando, por exemplo, alguém fala assim, eu sou da religião católica, ou eu sou da religião evangélica, ou eu sou da religião batista, da religião adventista, está usando o termo religião com o significado de denominação, equivocadamente, porque religião não é aplicado nesse contexto. Esse contexto pede a palavra denominação, portanto, todos nós somos de uma única religião, acredito, pelo menos a maioria, somos da religião cristã, porém de denominações diferentes. Tem um que é batista, o outro é da Assembleia de Deus, o outro é da Igreja Quadrangular, o outro é da Universal do Reino de Deus, o outro é da Mundial do Reino de Deus. Eu sou adventista do sétimo dia, tenho presbiteriano, tenho metodista, tenho luterano. Todas essas, tenho católico, todas essas são denominações, debaixo de um único guarda-chuva, no nosso caso, cristianismo. O cristianismo é uma das 5 grandes religiões do mundo. Tá bom? Só para corrigir o termo, o certo seria falar eu sou da igreja tal ou eu sou da denominação tal. Porque se você está falando com alguém que é cristão, vocês são da mesma religião. Quais são as outras 5 grandes religiões mundiais? Além do cristianismo, que já falei, dá uma olhadinha aí na página 9. Olha aí, tá vendo? Por ordem, cristianismo, lá em cima, aí tem o islamismo, o judaísmo, que está lá embaixo, o budismo e o hinduísmo. São as 5 grandes religiões mundiais. Dá uma lida, o vídeo do pastor Tiago faz uma breve descrição delas e você vai entender um pouquinho melhor as características principais de cada um desses grandes movimentos religiosos no mundo. Algumas características você conhece muito bem e que até distinguem uma da outra, né? Sobre o livro sagrado, por exemplo. Qual é o livro sagrado do cristianismo? Qual? Fala aí. Qual que é o livro sagrado do cristianismo? Isso, muito bem, a Bíblia. É isso aí. E o livro sagrado do islamismo? E aí, lembra? Alguns falam Corão ou Alcorão. É isso aí, é isso aí. E o livro sagrado do judaísmo? Conhece? Lembra? É uma parte da Bíblia, que é a Torá, que na verdade representa ou compreende a parte do Velho Testamento. Então o judaísmo ele considera como livro sagrado o Velho Testamento, aqueles 39 livros, de Gênesis até Malaquias, que temos em nossa Bíblia cristã. Para eles, essa porção é considerada o livro sagrado. Os judeus tradicionais não reconhecem o Novo Testamento como escritura inspirada, tá bom? O budismo também tem suas características, o islamismo também tem suas características. Dessas 5,
3 são monoteístas, tá bom? São as únicas 3 monoteístas. Quais são? Essas aí que eu falei. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo são monoteístas. Já o hinduísmo é uma religião politeísta. O budismo, inicialmente, nem se pretendia ser uma religião. Era mais uma filosofia, não havia uma figura divina, uma divindade. É verdade que com o passar do tempo, alguns budistas acabaram criando a sua própria figura da divindade, né? E por isso alguns também a consideram mais do que como filosofia, como era inicialmente, já uma religião. Mas dá uma lida e ouve o que o pastor Tiago tem para falar e a gente já volta. E aí, gente, tudo bem? Esses dias eu precisei ir ao alfaiate e, para minha surpresa, quando eu cheguei, descobri que ele não era brasileiro, mas ele tinha vindo do Oriente Médio, da Síria. Conversando com ele, eu perguntei: amigo, você está com saudade do seu país? Faz muito tempo que você saiu de lá. Ele me disse: olha, eu sou muito grato ao Brasil pelo que tem feito por mim, me recebendo aqui, mas eu tenho muita saudade do meu país. E a alfaiataria, trabalhar aqui com as roupas, me faz esquecer da saudade e lembrar que eu posso ter um futuro de muita esperança. Quero conversar hoje um pouquinho com você a respeito de religiões, conflitos e o que nós podemos entender a respeito desse mundo tão complexo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago Rossende, eu sou pastor e professor de ensino religioso. Eu quero dar as boas-vindas a você, aluno do 3º ano do ensino médio, à nossa aula de ensino religioso. Nossa conversa hoje vai para fora do nosso país. O nosso país é um país com uma grande maioria cristã, não é assim? Cerca de 86% da população brasileira é cristã. Em outros lugares do mundo, existem territórios com uma predominância bem diferente. Por exemplo, ali no Oriente Médio, na África, há uma predominância da religião islâmica, do muçulmano. Nós temos, por exemplo, lá no Extremo Oriente, Japão, a presença predominante do quê? Budismo? É isso mesmo. E na Índia, então, qual que é a religião predominante? O hinduísmo, é isso mesmo. Cada uma dessas religiões, elas têm o seu local de maior influência. Todas elas estão tentando crescer e se desenvolver. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: existe uma dessas religiões verdadeiras? Bom, vamos aqui à projeção para visualizarmos um pouquinho delas. Nós temos o cristianismo. O cristianismo crê na Bíblia como revelação divina à humanidade. Nós cremos que o Filho de Deus, Jesus, foi enviado ao mundo para nos salvar. Nós também cremos que Jesus, ele tem um papel fundamental na salvação do ser humano. Agora, vamos falar a respeito do islamismo. Você sabe quais são as cidades importantes para o islamismo? Eu quero citar aqui 2 delas: Meca, Jerusalém. Qual que é o livro importante para o muçulmano? Exatamente, o Alcorão, ou outros chamam de Corão. Este livro é um livro que que se reuniu ensinamentos e revelações do seu grande profeta, Maomé, que entregou para o povo para que eles recebessem instruções diretas de Alá. Essa é a orientação do povo muçulmano, do islamismo. Nós temos na Índia, então, a presença predominante do hinduísmo. Ela é uma religião politeísta e que nos obriga a entender que, diferentemente do cristianismo e do islamismo, ela se difere por crer em muitos deuses. Aliás, eu dou uma pausa aqui, logo logo vamos às próximas grandes religiões, para perguntar para você o seguinte: quem veio primeiro? O politeísmo ou o monoteísmo? Será que o nosso mundo começou monoteísta e ele se desenvolveu para o politeísmo? Ou ele começou politeísta e se desenvolveu para o monoteísmo? Muitos teóricos creem que começou-se politeísta, então foi para o monoteísmo. Mas nós, pela revelação da palavra de Deus, entendemos que começamos monoteísta,
Começamos crendo em um único Deus, e então quando o Senhor Deus foi deixado de lado, o Senhor Deus Criador, as pessoas e regiões e povos começaram a procurar outros deuses com outras características para se complementarem e substituírem o único Deus verdadeiro. Faz sentido isso? Reflita a respeito. Bom, além do hinduísmo, nós vamos para uma filosofia de vida considerada hoje por muitos também uma religião, o budismo. Ele tem aí ideias muito interessantes, como, por exemplo, alcançar karmas por meio da meditação. Muito predominante no Extremo Oriente. Vamos adiante. Nós também devemos falar sobre o judaísmo. O judaísmo, ele é uma religião também monoteísta, é a quinta maior religião do mundo, e ela tem, dela saiu o cristianismo. E o judaísmo, tanto o judaísmo como o cristianismo e o islamismo, tem uma pessoa muito importante em comum. Essa pessoa, você sabe quem é? Devemos e precisamos falar a respeito de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão é considerado lá no livro de Hebreus, capítulo 11, como o pai da fé, exatamente, o pai da fé. E Abraão, ele começou a sua experiência com Deus sendo chamado para sair da sua terra, para ir a um lugar que Deus iria lhe mostrar. E nessa caminhada, um dia Deus chamou Abraão e disse o seguinte: Abraão, vem aqui para fora, sai da sua tenda. E quando ele contemplou o céu, Deus disse uma coisa bem especial para Abraão. Sabe o que ele disse? Ele disse, e está lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Se você tem a sua Bíblia aí, pode dar uma olhadinha, acho que vai ser bem interessante. E a partir aqui deste capítulo, nós vemos experiências extraordinárias de Deus com Abraão. Olha só o que ele disse a Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Sabiam que Abraão já era bem de idade quando ele recebeu essa promessa? Ele deve ter se perguntado, Senhor, como é que eu vou ser pai? Eu não tenho filho nenhum. E talvez você já conheça a história. Ele recebe 3 visitantes, 2 anjos e o próprio Jesus. Jesus olha para ele e diz o seguinte: Abraão, daqui 1 ano Sara vai engravidar, ela vai ter daqui 1 ano não, daqui 1 ano eu volto e você dará à luz, Sara dará à luz a um filho. Sara sorriu. Jesus se aproximou dela e disse, Sara, você sorriu por quê? O nome dele será Isaque. Bom, essa promessa se cumpriu depois que Abraão teve um outro filho chamado Ismael. Esses 2 filhos de Abraão são pais de grandes nações. Eu quero mostrar para você rapidamente a genealogia desses 2 filhos de Abraão. Vamos considerar primeiro o filho Ismael. Abraão teve primeiramente o filho Ismael, filho de Agar, a escrava egípcia. E Ismael recebeu uma promessa divina, dizendo que Deus o abençoaria também, e ele seria pai também de uma grande nação. Ismael teve 12 filhos, ou 12 príncipes, e esses príncipes, ou esses 12 filhos, deram a origem a um povo chamado povo ismaelita, e muitos historiadores, muitos estudiosos dizem que eles dão a origem a todo o povo árabe. Vamos adiante? Vamos ao segundo filho de Abraão? Vamos falar de Isaque. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó sim teve 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó estão relatados na Bíblia como sendo os 12 representantes das 12 tribos de Israel. E a nação de Israel teve a origem nesses 12 filhos, ou 12 bisnetos de Abraão. 2 grandes povos que cresceram e se desenvolveram. Por meio deste povo aqui, Deus revelou-se um pouco mais. Foi por meio dele que vieram profetas escrever o Antigo Testamento. Mas lá do outro lado, com os ismaelitas e a origem do povo árabe, nós vemos também um povo que se desenvolveu grandemente e eles se tornaram uma grande nação. O povo muçulmano tem origem nesse povo. Deus também tem um cuidado especial para com os muçulmanos. Eles adoram um único Deus, Alá. Nós adoramos um único Deus, o Criador do céu e da terra. Ambas as religiões têm características muito semelhantes. E se nós pararmos para pensar, estamos falando de um único Deus
Criador. É óbvio que existem muitas questões de interpretação que dificultam, não é verdade, um extremismo de um lado, ou então uma dificuldade de interpretação bíblica de um outro, mas a verdade é clara, existe apenas um Criador do céu e da terra, e Ele quer que eu e você o conheçamos mais e mais. Quero convidar você a refletir sobre isso, e entender ao falar, por exemplo, com alguém lá do Oriente Médio, ou muçulmano, que ele é meu e é seu irmão, e nós devemos preservar essa amizade e juntos crescermos e conhecermos mais o nosso único Deus Criador. Legal? Depois de ouvir o vídeo do pastor Tiago e ler um pouquinho sobre as grandes religiões, uma pergunta quase que automática e inevitável é: será que existe uma religião verdadeira? Olha, essa é uma pergunta difícil e ela dá origem a outras, né? Se existe uma religião verdadeira, como Deus vai tratar a grande massa de pessoas que se encontra em outras religiões? Puxa vida, talvez essa pergunta seja mais difícil do que a gente possa responder nesse breve instante. Por isso, eu vou pedir para você dar uma lida no tópico da página 10, que tem como título O Deus Verdadeiro. Dá uma lida e depois você também vai ler aquele quadro intitulado Origem das Diversas Religiões. Aí se fala sobre os 4 ramos, as 4 raízes das quais descenderam todos os movimentos religiosos mundiais. Na verdade, tem uma outra que a gente vai tratar na semana que vem, no próximo capítulo. Mas aqui tem 4, que é o animismo, o dualismo, o unismo e o islamismo. Dessas raízes descendem todas as religiões que você pode identificar no mundo. E ao ler essas 4 raízes das religiões, tente estabelecer relação, semelhança entre a raiz e as religiões que elas deram origem, ok? Por hoje, esse é o conteúdo. Eu gostaria que você também fizesse, respondendo a essas nossas considerações, os exercícios da página 12 e 13. Faça, responda, né? Tire uma foto e manda para o meu WhatsApp pessoal, ok? E antes de terminar com uma oração, eu só queria lembrá-lo de que o plano de Deus era que o mundo inteiro estivesse debaixo de uma única forma de entender as revelações divinas. Deus é o Deus de todos os povos. Deus é o Deus de todas as pessoas que o buscam com sinceridade e de coração. E a Bíblia fala que Deus, ele vem salvar todos os seus filhos, todos aqueles que o aceitam e que se preparam para a sua vinda. Que nesse mundo nós sejamos agentes que promovam a paz, que promovam o carinho, a aproximação, o ensino, a compreensão cada vez mais clara sobre o plano desse Deus amoroso e que quer salvar a todos nós. Deus te abençoe, tá bem? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela possibilidade de pensar sobre questões tão importantes e de concluir, embora as nossas perguntas, muitas tenham ficado sem resposta por enquanto, mas podemos concluir aqui que o Senhor é de fato um Deus de amor, o Deus que abre os braços e deseja salvar todos os povos, todos os teus filhos. Que nas tuas mãos, pelo teu poder, também sejamos agentes de aproximação e de salvação. Em nome de Jesus, amém.